Olá, seja bem-vindo. Vamos fazer uma breve introdução aqui para a gente ter ideia da informação e a sua importância dela durante o tempo. Nós estamos iniciando o treinamento falando de informação e nós vamos concluir o nosso treinamento lá falando de informação também. Então vamos lá. Então a importância da informação aqui no tempo, né? Na área da estratégia, né, os acadêmicos em administração e os executivos também, né, ainda estudam os escritos de dois grandes generais aqui. Na verdade, um deles é coronel. O Sun Tzu e o Clausewitz, que era coronel prussiano, né? Então, são dois escritores aqui que as pessoas ainda acompanham ele, tanto na parte acadêmica como também na parte administrativa, nas empresas, executivos também, né? Então, olha lá, a guerra, ela é um dos acontecimentos aqui mais comuns na história do homem. Devido à sua importância, né, para a sobrevivência, a ciência então foi estudada cuidadosamente, porque sempre houve guerra, sempre haverá guerra, infelizmente. Então, por esse motivo, as empresas hoje adaptam as estratégias da guerra para o mundo empresarial, trazendo aquilo que foi desenvolvido durante a guerra e traz aqui para uso dentro das empresas, né? Logicamente, guardadas as devidas proporções, é óbvio, né? Você não trata como inimigo, mas como um concorrente ali. Então, entendendo a lógica da estratégia, né? O executivo aqui pode ser comparado a um general. Por quê? Porque ele encontra algumas das dificuldades que o general encontra lá no campo de batalha. Ou seja, novas tecnologias, mercado e capitais globais, trazendo aqui para a nossa área empresarial, a desregulamentação, né? A internet que veio para mudar uma série de coisas. Então são alterações, mudanças aí, que nós vimos isso durante as guerras e que hoje também existe isso, né? Inclusive com a parte de fusão aqui entre empresas, aquisições e tudo mais, que acaba influenciando, né, nos nossos negócios. Isso, para o lado da guerra, seria como o seu oponente, lá, o seu inimigo, se juntando a outros países ou outros inimigos para poder atacar você. Então, essa é a analogia que a gente vai fazer aqui da guerra com a atividade empresarial, né? Sempre guardadas as devidas proporções, né? Mas os conflitos e guerra aqui sempre ocorreram, né? Mas só com a engenhosidade, né? A determinação, a completa falta de consideração pelas tradicionais regras do jogo fizeram a diferença. Por quê? Porque a partir desse momento, algumas pessoas, né, que atuaram durante as guerras e hoje atuam dentro das empresas aí, né? Hoje os empresários também atuam dessa forma. Às vezes, para conseguir, né, ter uma competitividade maior, para conseguir um espaço maior, ele precisa do quê? Dessa engenhosidade aqui, né? Dessa determinação. E aí deixar os padrões passados para o passado. E aí criar nova cultura, nova forma de fazer as coisas para poder desenvolver hoje no mundo aqui globalizado. Então a mudança caótica e turbulência aqui são iguais aos tempos de hoje nas empresas, né? Onde a gente tem aqui que quebrar as regras, possuir informação analisada, ter inteligência, que é a informação analisada, que a gente vai ver isso aqui depois, né? E aí a gente usou aqui o Sun Tzu, o general Sun Tzu. Por esse motivo aqui, as empresas hoje adaptam as estratégias da guerra aqui para o mundo empresarial, né? Então, Sun Tzu viveu há 2.500 anos no Nordeste da China, sendo considerado um dos maiores especialistas em estratégia militar. Todo mundo conhece o livro que ele escreveu ali, A Arte da Guerra, né? Suas estratégias e eficácia aqui operacional fizeram aqui da obra uma das mais estudadas aqui por líderes do todo o mundo. Então, o mundo todo conhece essas estratégias que foram utilizadas aqui pelo Sun Tzu e hoje adaptam para a nossa situação empresarial. Mas por que as pessoas fazem isso? Por que seguiram essas orientações, né, do Sun Tzu, né, as máximas dele? Justamente porque por conta das suas máximas. Ou seja, alguns exemplos aqui, ó.
Subjugar o inimigo sem lutar é o máximo de talento. Veja só a influência disso daqui. Quando se é apto, fingir incapacidade, né? Quando se é ativo, a inatividade. Então é sempre um jeito de enganar o seu oponente, enganar aqui o seu concorrente, né? Ofereça uma isca para seduzi-lo, né? Simule desordem e ataque. Isso são formas que aí, trazidos aqui para a nossa área empresarial, é o que as empresas hoje fazem em relação a determinadas ações ali, no sentido de ganhar maior competitividade, né? Vamos mostrar um exemplo aqui utilizado na guerra através de um filme. Esse filme está em espanhol, mas interessa bastante as imagens dele aqui, que vocês vão dar uma olhada sobre isso, né? Sobre essa parte aqui de utilizar essas máximas do Sun Tzu. Vamos lá. Historias increíbles de la Segunda Guerra Mundial. El Ejército Fantasma. Durante la Segunda Guerra Mundial, a un selecto grupo de soldados estadounidenses se le encargó una extraña misión. Los miembros de la 23ª Unidad de las Fuerzas Especiales debían hacer creer a las tropas de Hitler que el ejército norteamericano tenía más efectivos y armamento, y sobre todo, distraer a las tropas nazis para que los aliados pudieran avanzar sin contratiempos. Tanques inflables, efectos de sonidos bélicos y falsas transmisiones radiales fueron solo parte de los recursos empleados por este llamado Ejército Fantasma. Sus 1,100 integrantes fueron reclutados en escuelas de artes y agencias de publicidad por sus habilidades como artistas, diseñadores y expertos en sonidos. La unidad tenía varios grupos especializados. El batallón de ingenieros en camuflaje estaba a cargo de construir y operar piezas de artillería inflables. Estos se colocaban cerca de la línea del frente con el objetivo de que los alemanes pensaran en un inminente ataque. La compañía de servicio sónico emitía ruidos pregrabados de tanques, camiones y tropas mediante bocinas que eran audibles a 24 kilómetros de distancia. Conscientes de que los alemanes interceptaban sus frecuencias, contaban con alrededor de 100 actores encargados de leer guiones por radio, simulando la actividad del ejército. Durante los días finales de la guerra, este ejército enfrentó su máxima prueba, el paso de las tropas norteamericanas por el río Rin al oeste de Alemania. Allí emplearon cerca de 400 vehículos de goma, trucos sonoros y efectos especiales que pusieron en jaque al ejército nazi, que creía que el paso sería por un sitio, mientras que fue por otro. Entre el día D en 1944 y la rendición de Alemania al año siguiente, el Ejército Fantasma participó en más de 20 operaciones en Francia, Bélgica, Luxemburgo y Alemania. Então, nesse exemplo que foi utilizado na Segunda Guerra, inclusive esse exército foi comandado aí pelo general o George Patton, que montou todo esse esquema aí, esse exército fantasma aí, para iludir, né, os seus inimigos. Da mesma forma, trazendo aqui para a área empresarial, muitas empresas começam a prospectar e divulgar ações que vão fazer, né, que na verdade é um engodo, que é no sentido de atrair a atenção para aquele lado, enquanto elas vão trabalhar de outra forma, né? Mas nós vamos mostrar isso de uma outra maneira aqui na sequência. Vamos continuar aqui com o Sun Tzu, para a gente ver aqui o que mais que ele apresenta aqui para a gente, né? Então ele pregava aqui, entre outras estratégias, né, o que possibilita o soberano inteligente e ao bom general atacar, vencer e conquistar coisas além do alcance do homem comum, né, dos homens comuns, é a previsão. Então a previsão não pode ser extraída aqui da coragem, da indução pela experiência, nem por qualquer cálculo realizado. Na verdade, a previsão é feita a partir de quê? De informações. Eu falei que a gente ia começar a falar sobre informações e ia terminar nosso treinamento aqui falando de informações, né? Mas a previsão ela vem a partir daí, de informações. Então o autocomando é bem sucedido em situações onde as pessoas comuns fracassam porque conseguem mais informações na hora certa e a utilizam aqui mais rapidamente. Isso significa que as atividades fundamentais de um sistema de informação, ele passa pelo quê? Adaptado aqui para nosso contexto, né? Coletar essas informações, processar as informações, analisar e distribuir a informação.
Isso aí, na verdade, vai fazer parte do nosso ciclo de inteligência, que parte de uma necessidade, né, do planejamento para a coleta dessa informação, a organização dessa informação, a análise da informação e depois a disseminação da informação. Então, ele basicamente segue o mesmo processo aqui, utilizado aqui há muitos anos, né? Já o Clausewitz, que era aquele coronel prussiano, inclusive ele escreveu vários textos lá e depois da sua morte, a sua esposa e um outro general lá montaram o livro dele, que chama o livro da Guerra, é o nome do livro, né, que é de 1832. E aí ele traz aqui a parte de estratégia aqui da guerra, né, através do quê? Da análise lógica, da compreensão histórica, da percepção psicológica aqui das pessoas e da visão sociológica. Quer dizer, ele tira um pouco daquilo que era antes dele, né, que é onde o exército era pago para poder atacar, para poder agir, né, e depois ele vai buscar, então, coisas a partir da ação de Napoleão, né, onde ele, inclusive, o Clausewitz foi prisioneiro de Napoleão. E depois a gente vai mostrar um pouquinho disso aqui, falando do Napoleão aqui. Então, Clausewitz, a guerra é o domínio do perigo, né? O alvo principal de suas críticas é a teoria convencional e seus praticantes. Naquela época, 1800 e pouco ali, o que acontecia? A forma já da guerra, o formato, a formação, inclusive, para as batalhas e tal, era conhecida por todos. Ou seja, as regras do jogo todos já conheciam. Todos conheciam já essas regras aí, o que eles faziam. E a ideia dele era justamente mudar isso, né? Agir de forma com que a pessoa não esteja esperando aquela sua ação ou aquela sua reação diante de uma situação. Então, Clausewitz se preocupou com isso por quê? Porque a guerra havia adquirido um padrão conhecido, era um jogo com poucas surpresas aí, e a estratégia era uma variação sobre temas que os lados conheciam e aceitavam. Então, a regra do jogo era muito clara e todo mundo fazia da mesma forma, se posicionava da mesma maneira, atuavam da mesma maneira, né? E aí, quem mudou essas regras, né, nessa época? Foi Napoleão. Né? Então, Napoleão obteve vitórias não só militares, mas também intelectuais. Demonstrou obsolescência aqui nas ideias tradicionais a respeito da organização e estratégia. Inclusive, foi a partir de Napoleão que o pessoal começa, então, a lutar pela pátria, né? Especificamente. Aí foi ele que trouxe isso, né? Das pessoas, levantou essa vontade de lutar para defender o território dele, a nação dele, né? Então, através na França, né, Napoleão, quando atuava ali, conseguiu trazer as pessoas, arrastou muita gente por conta disso. Então, para comparar os contextos de inteligência empresarial, militar e governamental, né, Miller, aqui, que é um autor aqui, ele aponta uma outra diferença aqui. Enquanto o foco da inteligência no ambiente governamental e militar aqui são as ameaças no ambiente empresarial, já no ambiente empresarial, o foco maior são nas oportunidades. O que nós procuramos dentro da inteligência é o quê? É encontrar oportunidades para poder agir, né? Então, nós não estamos preocupados com as ameaças exclusivamente. As ameaças que nós temos hoje é a nossa concorrência. Mas o que você procura na empresa ali não é acabar com a concorrência, é melhorar a sua competitividade, melhorar as suas condições de atuação, né? Então, aqui um breve resumo aqui para a gente ligar essa história toda da parte de informação para a gente poder chegar na inteligência que nós queremos falar aqui durante o treinamento, ok? Obrigado, até o próximo bloco.